Livro de Gálatas, capítulo 1, e o versículo 1 ainda. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e a todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Livro de Gálatas é um livro muito importante por uma série de ensinos que ele traz para a igreja, inclusive para a nossa hoje, inclusive para a gente agora. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para algumas coisas que Paulo falou para a igreja lá da Galácia e ao mesmo tempo parece que falou para a gente hoje, como se fosse, como costumamos dizer, o jornal de amanhã. O jornal que estivesse na prensa agora à noite, para amanhã de manhã ser entregue nas nossas casas. Ser divulgado para a gente. Paulo tem um carinho muito grande por essa igreja da Galácia, porque ele foi quem levou o evangelho, e as pessoas se converteram lá pela pregação dele. Vocês lembram de Paulo? Acho que não preciso falar muito aqui, tão conhecido, daquele exímio fariseu, daquele grande militar do Império Romano, um exemplar cumpridor da lei, como poucos fariseus de qualificado e de preparado para seguir a lei, Paulo fazia. Até um dia em que a voz de Deus fala com ele, em que ele vê a Cristo, lá em Atos capítulo 9, no versículo 4. Falando de Paulo, Atos 9, 4, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. E aqui, a partir desse momento, nós conhecemos a história daquele perseguidor que se tornou perseguido, daquele judeu exemplar, cidadão do Império Romano, que perseguia cristãos por entender que o cristianismo era uma seita, que era um erro teológico, um erro religioso. E de repente ele se torna cristão e passa a ser perseguido pela perseguição que ele mesmo propunha. E nós conhecemos esse. E ele se torna não somente um cristão qualquer, mas o principal apóstolo dos não-judeus, dos gentios, do nosso. Tão importante para aquelas pessoas que não vinham do judaísmo e que ouviram a pregação a partir de Paulo. Então, Paulo funda muitas igrejas e essa da Galácia é uma delas, em que ele se propõe então a ser o pastor dessas pessoas. E Paulo fica sabendo de falsos mestres que começaram a ensinar na igreja. E eles ensinavam a volta ao judaísmo, a volta ao cumprimento da lei do Antigo Testamento para ser salvo. Não é exatamente o retorno para o judaísmo, mas uma espécie de cristianismo aos moldes da lei. Você aceitou a Jesus, você crê em Jesus? Creio. Olha, mas para ser salvo, tem que cumprir toda a lei do Antigo Testamento, todo o sistema cerimonial, para então ser salvo. E aí Paulo vai pregar contra esse falso ensino dentro da igreja. E aconteceu algo também incrível, que as pessoas começaram a dizer que Paulo não tinha legitimidade para pregar, que ele não tinha sido autorizado para pregar na Galácia. Então, assim, esses falsos mestres conseguiram entrar na igreja. E agora eu entendo o versículo 1 que eu acabei de ler, quero ler com os irmãos de novo. Paulo, enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo está aqui lembrando que os fariseus da época dele tinham sim, por parte dos judeus, autorização para pregar, mas a dele vinha de Cristo. E ao longo do capítulo, Paulo vai dizer isso, que ele está surpreso. Como é que os irmãos que se converteram na pregação de Paulo, de repente se perdem, não estão mais ouvindo aquele evangelho, se desviaram para outro. Acompanhe comigo o versículo 6, Gálatas 1, 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo
para seguirem outro evangelho, e que não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. E aí Paulo já começa lembrando aquelas pessoas. É como se ele dissesse outras palavras: mas fui eu quem vim aqui e trouxe para vocês a mensagem da salvação, vocês creram. E agora aparecem outros falsos mestres tentando desqualificar Paulo, trazendo um ensino novo, e as pessoas entram nesse ensino. E aqui Paulo combate essa judaização da igreja. Paulo aqui combate esse retorno à lei, que em Jesus eu não preciso cumprir, de que eu não preciso mais dele. E Paulo lembra ao longo do capítulo, tanto no 1 e no começo do 2, que ele foi sim enviado por Pedro, de que ele não era um rebelde e que nem pregava por conta própria, mas que pregava o evangelho de Cristo. No capítulo 2, Paulo continua a argumentação dele e lembrando que é errado voltar para a lei, de que é errado viver um sistema de sacrifícios e de que a fé em Cristo não exige rituais, de que a fé em Jesus não exige esses moldes humanos. E mais para frente ele vai concluir que nós somos salvos por Cristo. No capítulo 2, olha o versículo 16, o tanto que é poderoso. Gálatas 2, 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Aqui Paulo está lembrando uma coisa. Quando ele fala justificado, ele traz uma palavra dos tribunais romanos, é um termo forense aqui. Quando alguém é julgado e é absolvido no julgamento, é dito, na época do Império Romano, que essa pessoa tinha sido justificada, ou seja, está absolvido. E aí ele vai lembrar aos irmãos de que ninguém é justificado pela prática da lei. Que todo o Antigo Testamento, e são 613 leis, isso mesmo, 613, 613 leis no Antigo Testamento. E aí Paulo vai lembrar que esta lei nunca salvou ninguém. Ninguém é salvo pela prática dos rituais do Antigo Testamento, pela guarda do sábado, pelo sacrifício de animais, por nada disso. Que ninguém alcança a justificação. E aí o que tinha na igreja? Uma série de pessoas pregando, aqui a igreja da Galácia, pregando para os Gálatas, de que se você não cumprisse a lei, você não estaria salvo. De que não basta crer em Jesus, tem que crer em Jesus e cumprir os rituais do Antigo Testamento. Que eu tenho que crer em Jesus, mas se não cumprir a lei, eu não sou salvo. E aí Paulo vai lembrar que não existe nada humano que eu faça que possa me trazer a salvação, que não existe nada que eu possa fazer com as minhas mãos ou com algum tipo de trabalho, cumprindo algum ritual, que eu alcance a salvação. Se eu quero ser justificado, se eu quero ser salvo, existe um caminho para ser salvo, e esse caminho é Cristo. E aí Paulo vai dizer isso na metade do versículo: mas mediante a fé em Cristo Jesus, nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé. Nenhum de nós, nenhum de vocês que me ouve agora, ninguém é justificado, ou seja, vai alcançar a salvação, vai ter os seus pecados perdoados, porque nós frequentamos regularmente a igreja, porque eu uso tal tipo de roupa, porque eu faço tal tipo de ritual. Nenhum. Porque se for assim, eu seria salvo pelo meu próprio esforço, por algo que eu estou fazendo. Mas na verdade nós somos salvos pela nossa fé em Cristo. Porque a salvação, ela não é algo que nós conquistamos, ela é algo que nós ganhamos, ela é um presente de Deus. Por nossas boas obras, por nossas ações, nós seríamos todos rejeitados e duramente rejeitados. Nós não temos boas ações para que sejamos valorizados por Deus. Não, nós temos pecados para Deus perdoar.
Só que isso não é problema, porque Ele nos amou, porque Ele enviou Jesus. Eu não posso ficar livre da culpa do meu pecado por um ritual, por qualquer coisa que eu possa fazer. E é por isso que aparece no versículo 16 a expressão obras da lei. Capítulo 2, verso 16, que Paulo vai dizer que nós não somos justificados, nós não somos salvos pela prática da lei. Essa prática da lei é a observância dos rituais da lei do Antigo Testamento. Existia no tempo de Paulo, né, desses chamados hoje judaizantes, a crença de que alguém pode ser salvo pela prática da lei, de que alguém pode ser salvo porque eu estou cumprindo direitinho a lei, então eu vou ser salvo. E é o que eu comentei com os irmãos aqui. O próprio Paulo vai lembrar mais à frente que não existe nenhum justo sequer. Se eu acreditar que eu serei salvo por cumprir a lei, eu estou crendo que eu estou sendo salvo pelo meu próprio esforço, pelo meu próprio trabalho. Só que isso não salva ninguém. Se eu olhar para as leis, as 613 leis, eu não vou encontrar nenhuma dizendo que o homem será salvo, dizendo que essa lei salva. O que eu encontro é punição para quem descumpre a lei. O que eu encontro é maldição para quem descumpre a lei. Porque a lei nunca foi feita para salvar, daqui a pouco eu vou chegar nisso. E aí Paulo vai lembrar que a salvação, ela é apenas em Jesus. Que a salvação só está em Cristo. E é por isso que Paulo afirma isso no versículo 16 ainda. Cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé. Isso me dá um alívio tão grande. Porque se fosse para eu esperar ser salvo pelas minhas próprias boas ações, eu não seria salvo, eu não tenho boas ações. Se eu preciso cumprir uma série de rituais para ser salvo, o dia que eu não fizesse um, eu seria condenado, porque eu esqueci daquele. São 613 leis, se eu esquecer de uma, se eu não conseguir cumprir uma, eu serei condenado, assim como quem descumpriu todas as outras. E além disso, eu não seria salvo por Jesus, eu seria salvo por mim mesmo, ou seria salvo pela força desta lei. As nossas obras não nos salvam, quem nos salva é o amor de Deus por nós. Isso é algo tão fácil de entender, mas ao mesmo tempo tão difícil de aceitar. Como é que nós, seres humanos pecadores, nossa humanidade decaída, como é que nós somos salvos? Simples, todo mundo sabe a fórmula, eu tenho certeza que de cabeça, todo mundo sabe. João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que aquele que crer nele, não, para que ele nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não somos salvos porque nós cumprimos algum tipo de ritual, porque eu cumpro a lei. Não, sou salvo porque Deus amou o mundo. E aquele que crê em Jesus, esse vai alcançar a salvação. Esse foi alcançado por Cristo. E essa é a diferença. Será que Deus enviou Jesus para que eu fosse salvo pelas minhas obras? Para que eu fosse salvo pelo meu sacrifício? Por alguma coisa que eu pudesse fazer, que eu pudesse comprar? Eu não sou salvo por isso. Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Cristo foi pregado na cruz, se fez pecado por nós, morreu pelo nosso pecado. E é por isso que nós estamos salvos. Por isso que nós estamos nele. Ninguém é declarado salvo, justo, porque cumpriu algum tipo de cerimônia. Mas eu sou declarado justo, porque eu creio em Jesus. Paulo lembra disso em Romanos capítulo 1, lá no versículo 17. E ele diz, o justo vive pela fé. O justo não vive por cumprir rituais. Aquele que é justo não vive por cumprir qualquer tipo de cerimônia. Mas eu sou justo, porque eu vivo pela fé. A justiça de Deus, Romanos 1,17 ainda, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus,
Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. O justo vive pela fé. Eu quero encontrar a justiça, eu a encontro nos evangelhos, não no Antigo Testamento. É isso que Paulo está dizendo. Se eu quero encontrar a justiça de Deus, que vai me justificar ou que vai me salvar, eu encontro nos evangelhos. Que do começo ao fim é pela fé, ou seja, desde quando a mensagem do evangelho é pregada, até o dia da nossa salvação, o que nos sustenta é a fé. O justo vive pela fé. Nós não somos salvos por fazer uma caminhada no sol, ou na chuva, no frio, até tal lugar, e lá fazer uma oração, lá cumprir qualquer coisa. Eu não sou salvo por usar uma roupa, um bracelete sagrado, por comprar um objeto qualquer aí que tem poderes espirituais. Ninguém é salvo por essas coisas. Ninguém. Ninguém é salvo por cumprir esse tipo de sacrifício. E eu lamento muito quando eu vejo algumas igrejas impondo esses rituais na igreja. Tem que vir aqui e orar com a mão na parede nesse lugar, tem que ajoelhar nesse lugar aqui, tem que beber tal água, tem que passar tal óleo na cabeça, tem que cortar o cabelo assim, não pode cortar o cabelo, tem que usar barba, não pode usar barba. E eu começo a comparar essas práticas, muitas delas são contraditórias. Uma manda rapar o cabelo, a outra manda não rapar o cabelo, tem que crescer. E aí eu fico pensando, será que Deus tem vontade diferente se isso fosse verdade? Mas qual que é a questão? Todo mundo tentando fazer algo para chamar a atenção de Deus e algo externo, algo por fora. Vou ficar sem comer, porque sentindo dor, uma semana sem comer, e Deus vai chamar a atenção do meu sacrifício. E olha que eu cheguei bem perto do nosso jejum, né? Mas o nosso jejum, ele não é para chamar a atenção de Deus porque eu estou ficando doente há X dias sem comer. Ou para mostrar para o meu irmão que eu consigo passar fome mais tempo que ele. Mas é o momento em que eu abro mão da necessidade mais básica que é comer, para buscar totalmente a Deus. Mas se o jejum não for feito pela fé, ele não serve para nada. E aí você vai encontrar, na internet tem muita gente falando isso, que o jejum até emagrece. Bom, se o jejum for para emagrecer, não é jejum, é dieta. Eu não quero chamar a atenção de Deus, eu quero usar um número menor na minha roupa. E será que Deus recebe um jejum feito com o objetivo de perder peso? Sangue de Jesus tem poder, né? E as pessoas compram objetos sagrados e tem igreja que a arca de Deus entra e passa pelo corredor. Tem igreja que só pode usar tal roupa, que não pode fazer isso. E aí aqui Paulo está dizendo para a gente, Romanos 1,17, o justo vive pela fé. Gálatas 2,16, cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé, não por obras, não por esforço pessoal, não por sacrifício humano, não por flagelo. Tem gente que se bate enquanto ora, enquanto reza, para ver se chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é a fé que há no seu coração. A nossa fé não é algo que eu vivo externamente, é algo que eu vivo internamente. Não é algo, ser cristão não é algo que eu faço, é algo que eu sou. Nós somos cristãos, nós somos servos de Deus. Não há nada externo que eu possa fazer para provar isso. Claro que existe sim uma série de comportamentos morais que o cristão deve fazer. Não é toda roupa que nós incentivamos que seja utilizado. Isso aí não há o que discutir. Só estou dizendo que a roupa deve ser um reflexo do que está no interior. O meu modo de falar tem que ser um reflexo do que está no interior. E não ao contrário. Porque o que está de fora não chama a atenção de Deus. Chama a atenção de Deus é a sua fé. Eu sou salvo porque eu creio em Jesus. E eu pergunto para você, você crê no sacrifício de Jesus? Não estou te perguntando se você sabe quem é Jesus. Estou perguntando se você crê. Não estou te perguntando se você acostumou a viver no meio dos evangélicos, perguntando se você é um. Não te perguntei se você nasceu numa sociedade predominantemente cristã, como a nossa no Brasil. Estou perguntando se você é cristão, se você é Jesus. Se você crê em Jesus.
Aí alguém pode me perguntar, mas para que serve a lei então? Por que nós lemos o Antigo Testamento? Por que nós estudamos o Antigo Testamento se não pode ler o Antigo Testamento? Por quê? O Antigo Testamento, a lei existe para que nós saibamos o que é pecado, para que declarasse qual o nosso erro. Sem a lei, qualquer pessoa poderia dizer, eu sou bom, eu sou justo, e julga conforme o seu próprio coração. Quando Deus deu a lei, e Ele disse, façam isto para ser justos, e ninguém consegue cumprir a lei, ninguém. Aí fica bem claro que nós somos realmente pecadores. E a lei de Deus, ela também tem as leis cerimoniais, que é o que Paulo realmente está atacando aqui, pregando contra essa prática, mas existe a lei moral, santidade, honestidade, pureza com os lábios, na fala, tudo isso nós precisamos cumprir até hoje. Precisamos. O que é lei moral, nós cumprimos hoje. Ou eu não tenho que ser honesto, eu não tenho que ser justo, eu não tenho que buscar a santidade, eu não tenho que amar somente a Deus, crer no único Senhor. Isso não mudou do Antigo Testamento para cá. Só que enquanto muitas pessoas cumprem a lei para tentar ser salvo, eu cumpro a lei porque eu já fui salvo. E aí eu te respondo a pergunta, para que serve a lei? Para ser uma base moral para as nossas vidas, não base de salvação. Você já aceitou Jesus? Sim. Crê em Jesus? Crê, então você está salvo. E qual que é a pergunta? E agora, o que faz um salvo? Como é que vive aquele que é salvo? E a minha resposta para você é, cumpre a lei, cumpre os mandamentos. Qual? Todos os mandamentos morais. Santidade, honestidade, pureza de coração, de corpo, de lábios, de tudo. E todos os demais mandamentos, de honrar pai e mãe, todas as coisas nós conhecemos tanto. Só que nenhum de nós cumpre a lei para ser salvo. Eu cumpro essa lei porque eu já fui salvo. Porque aquele que encontrou a Cristo, que deixa Cristo morar no seu coração, é assim que ele se comporta, é assim que ele vive, é assim que ele é. Pensa nisso. Ser cristão não é algo que eu faço, é algo que eu sou, é algo que está em mim. Romanos 3,10, não havia nenhum justo sequer. Deus olha dos céus, olha para a terra e vê, não tem nenhum justo lá. E o povo tinha a lei. Em Romanos, Paulo vai argumentar que mesmo quem não era judeu, que não tinha a lei, Deus colocou a lei moral no coração das pessoas. Que lei moral é essa? Aquela lei ética que serve para todo mundo. Seja qual for o país que você for, a cultura que você for, no tempo que você quiser, ser honesto ainda é bom. Roubar ainda é errado. Ser uma pessoa violenta ainda é errado. Não é isso? Em qualquer cultura, cristã ou não, de todas as religiões, de todos os povos, existe o que é certo e o que é errado. E curiosamente coincide com toda a humanidade. Paulo chama isso de lei moral. E que Deus implicou nos corações de todas as pessoas. E mesmo essa lei moral, as pessoas descumprem ela. E aí Deus olha do céu, Romanos capítulo 3, eu li com vocês, 3,10, não havia nenhum justo. O que sobra para nós então? É olhar para Deus e dizer, Pai, eu sou um miserável pecador. Lembra do publicano orando no templo, que batia a mão no peito e dizia para Deus, tem misericórdia de mim? É isso que nós somos. O que nos sobra então? Olhar para Cristo, Cristo me salva. Eu sou um pecador que não consegue ser santo, como a Bíblia me manda ser santo. Eu tenho uma humanidade decaída que não consegue deixar de pecar. Aí eu olho para Cristo. Como no Salmo 21, elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Eu olho para o alto e penso, meu Deus, eu não mereço a salvação. Mas eu não sou salvo porque eu mereço. Sou salvo porque Cristo me amou. Somos salvos porque a palavra de Deus veio até mim e trouxe salvação
pelo grande amor de Deus. Tinha comentado com vocês o que é que faz o cristão, o que é que faz aquele que já é salvo, cumpre a lei moral de Deus e continua crendo em Jesus. Só que Paulo vai mais longe, no versículo 20. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Agora, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Para Paulo dizer isso aqui tem uma série de implicações que para a gente hoje é difícil entender. A morte por cruz era só para os criminosos condenados. E não era qualquer criminoso. Tinha que ser um cidadão provinciano. Existiam as cidades do Império Romano e as demais cidades que eram conquistadas eram chamadas de províncias. Uma pessoa nascida em uma cidade do Império Romano não podia ser condenada à cruz. Só um provinciano. Até por isso Jesus foi condenado à cruz, porque ele não era cidadão romano. Senão não seria. É também o fato de que Paulo não vai para a cruz, porque ele tem o direito de ser julgado pelo imperador, então ele consegue protelar o cumprimento da pena dele, quando ele é preso. Ali na própria história de Paulo. Eu tenho um cidadão do Império Romano, que pode fazer o que for, que nunca vai ser condenado à cruz. Cruz é essa que só condena cidadão de segunda classe. Só que Jesus foi colocado na cruz. Paulo, um ex-oficial do Império Romano, um fariseu extremamente qualificado, cidadão do Império Romano, olha para si e fala: eu estou crucificado com Cristo. Se Jesus foi colocado naquela cruz, lá também é o meu lugar. Lá que eu quero estar. Então ele se vê naquele lugar e se coloca lá. Se os pecados de Paulo, assim como toda a humanidade, foram colocados lá, ele diz: eu estou crucificado com Cristo. Quando Jesus esteve na cruz, que ele assume os pecados da humanidade e morre, Paulo vai lembrar: o meu velho homem morreu lá. E é como se ele dissesse isso para a gente hoje, para que nós seguíssemos o exemplo. O meu pecado morreu lá na cruz com Cristo, então eu morri lá porque eu sou 100% pecado, porque eu sou um homem pecador. Então eu morri naquela cruz com Cristo, porque lá ficaram os meus pecados. Paulo morreu lá também. E aí ele continua dizendo: e agora, a vida que eu tinha, eu não tenho mais. Porque aqueles pecados morreram na cruz. Porque aquela vida foi encerrada lá na cruz. Mas Cristo vive em mim. É como se Paulo estivesse dizendo que ele abriu mão daqueles desejos do homem que vivia, do antigo Paulo, que era pecador, dos sonhos, das motivações, e tudo agora está em Cristo. E tudo agora foi colocado diante do Senhor. Paulo por fora poderia até ser o mesmo, mas por dentro, as motivações, aquele que ele era, já não é mais. Cristo morreu na cruz e encerrou ali todo o sistema cerimonial do Antigo Testamento. Em Cristo está encerrada toda a lei, essa lei cerimonial. E aí Paulo vai nos lembrar que se eu vivo pela lei, eu tenho que então ser salvo pela lei, só que a lei não salva. Se eu quero viver um sistema de sacrifícios, que eu seja salvo por esse sistema, só que ele não salva. Então ele vai dizer: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vivo para Cristo, porque Cristo salva. Eu vivo para Cristo, porque Ele é a salvação, e por Ele eu sou salvo. Agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quantas pessoas falam: ah, mas eu sou desse jeito, minha família é assim, o meu destino é esse, minha natureza é assim, e eu nasci assim, e não tem como mudar. Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. Pega a sua vida,
as suas motivações, os seus medos. Coloque todo na cruz de Cristo. Todos. Se esvazie e deixe que Cristo more em você. Que os seus sonhos, que as suas motivações, que os seus medos, que tudo seja a partir de Cristo. E aí você vai conhecer um novo destino. E aí sim você vai conhecer uma vida que vale a pena ser vivida. Que vale a pena. Sim, você vai conhecer uma vida que vale a pena. Faça como Paulo e diga no seu coração agora: agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E deixa Cristo morar em você. Deixa Ele assumir o controle da situação, o controle da sua vida, os seus medos, os seus sonhos. Talvez você consiga ter algum grau de felicidade, vivendo suas próprias decisões, vivendo conforme você acha que é interessante que viva. Mas eu tenho certeza que se você deixar Cristo controlar suas emoções, a sua vida, você vai ter uma vida que vale a pena ser vivida. Você vai olhar para trás e dizer: agora eu tenho uma vida que vale a pena. E vai dizer para as outras pessoas: eu me arrependo de todos os meus pecados que estão com Cristo. E eu me arrependo de não ter vivido a vida antes com Cristo. Não ter aceitado a Jesus antes. Mesmo você que já aceitou Jesus, Paulo diz que ele não mais vive, que Cristo vive nele. Talvez em nós tenha uma área precisando ser lavada, ser entregue para Cristo, para então transformar a nossa história, para então transformar a nossa vida. E agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero chamar a sua atenção agora para isso. Muitas vezes eu oro, parece que Deus não responde. Às vezes eu faço planos e esses planos não vão para frente. Talvez a questão seja essa. Você não se entregou totalmente a Cristo. Não se esvaziou, não deixou o seu passado lá na cruz. Mesmo tendo aceitado a Jesus um dia, não deixou os seus pecados lá na cruz. Não deixou o seu eu lá. E agora está tentando viver a sua vida antiga perto de Cristo. Não existe vida antiga porque não existe vida sem Cristo. Existe vida com Ele. E com toda certeza, se você se entregar totalmente a Ele, Deus vai mudar a sua história, vai mudar o seu destino, vai tirar os seus medos. Se você nunca aceitou a Jesus, quem sabe agora, enquanto você me ouve, se você já é convertido, quem sabe não falta se entregar totalmente para Ele. E aí sim você vai ver mudança na sua vida, mudança na sua história. Nós ainda teremos problemas, porque nesse mundo ainda existe problema. O próprio Cristo diz: no mundo vocês terão aflições, no mundo tereis aflições. Na tradução clássica fala desse jeito. Mas eu não estou mais sozinho, eu estou com Cristo. Muita gente está sozinha hoje, porque não está com Cristo. Aquele que está com Cristo tem todas as coisas. E agora, Gálatas 2:20, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus.